Graças, paz, irmãos, ficamos felizes por mais uma vigília. Estamos aí iniciando mais uma vigília, a 40ª vigília. Já chegamos a 40 vigílias, queridos. Hoje para nós é uma bênção podermos estar juntos orando. Semana passada, sexta-feira passada, nós estivemos na igreja, fizemos uma presencial, mas hoje estamos aqui em nossos lares, em nossas casas. E a gente está feliz, porque o Senhor está conosco. Eu queria ler o texto com vocês, queridos, que está no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41, que diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus. Naquele dia, quando estava anoitecendo, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar o lago para chegar até o outro lado. Então, deixando a multidão, entraram no barco onde Jesus estava e o levaram, e outros barcos o seguiram. Uma ventania muito forte começou a soprar e as ondas batiam contra o barco com tal força que ele já estava quase cheio de água. E Jesus estava na parte de trás do barco, dormindo num travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe perguntaram: Mestre, estamos afundando. O Senhor não se importa? Jesus levantou-se e, depois de repreender o vento, disse para o mar: pare, fique calmo. O vento então parou de soprar e tudo ficou calmo. Depois, Jesus lhes disse: por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Os discípulos, porém, sentiam muito medo e perguntavam uns aos outros: quem é este homem que até o vento e as águas lhe obedecem? Queridos, esse é um texto muito bonito da palavra de Deus. E ele toca no meu coração, assim como eu sei que toca no coração dos irmãos. E esse capítulo 4, queridos, do livro de Marcos, esse capítulo 4 é um capítulo de aprendizado. Porque aqui Jesus Cristo, ele ensina os discípulos, né? Ele está ali ensinando os discípulos e ensinando a nós também. Aí no capítulo 4, no versículo 24, Jesus falou assim para os seus discípulos. Depois Jesus lhes disse: prestem muita atenção em tudo que vocês ouvem, pois quanto mais atenção vocês tiverem, mais entendimento vocês terão. E além disso, Deus ainda irá dar mais entendimento a vocês. Queridos, é muito importante a gente compreender a palavra, a gente compreender aquilo que nós estamos lendo, não é? É muito importante. Quando nós vamos à igreja, não é? Quando nós ouvimos uma mensagem, é muito importante esse entendimento para que nós possamos ter o conhecimento, o entendimento realmente daquilo que Deus quer falar para nós. Muitas vezes, queridos, nós estamos na igreja, ou então nós estamos ouvindo uma palestra e fazendo uma outra coisa, e muitas vezes a gente não está ali. Só está o nosso corpo, mas o nosso pensamento não está. Por isso é que quando nós chegamos a esse texto aqui, de Marcos 35 a 41 que eu li, quando chegou a dificuldade, quando chegou o problema, meus irmãos, os discípulos falharam. Eles tiveram medo. Não é? Mas por que eles tiveram medo? Porque em todo o capítulo 4, desde o início, do versículo 1, Jesus vem ensinando os seus discípulos, querido. Jesus fala para eles da parábola do semeador. Não é? Depois Jesus explica essa parábola do semeador para eles. Depois Jesus Cristo fala da necessidade de prestar atenção naquilo que ele fala, naquilo que ele diz, não é verdade? Mais tarde, mais na frente, Jesus fala sobre a parábola da semente. E finalmente, queridos, ele fala também sobre a parábola da mostarda. E finalmente, o texto que nós lemos, que Jesus acalma a tempestade. Esses homens, juntamente com Jesus, queridos, estavam ali naquele mar. Né? Quando de repente, diz a palavra, que o mar ficou revolto. Uma tempestade, uma ventania. Né? O barco encheu de água. Jesus estava dormindo. E às vezes a gente fica pensando, perguntando, por que Jesus estava dormindo? Queridos, esses discípulos precisavam passar por essa experiência, não é?
precisavam passar por essa experiência. E eu fico observando e vendo, nós também hoje em dia, nós também estamos passando, querido, por uma ventania muito grande, uma tempestade terrível, onde muitas pessoas têm sucumbido. Né? Nós temos visto, por exemplo, irmãos, que as coisas estão difíceis, nada está fácil. Nós temos perdido pessoas que nós amamos, é verdade? Nós temos, enfim, passado por muitas dificuldades, mas o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus da fortaleza está conosco. Nós não devemos temer. Esses discípulos, queridos, eles eram homens iguais a nós. No momento da dificuldade, eles temeram. Jesus chega a perguntar para ele se eles não tinham fé. Né? A mesma pergunta que Jesus faz para ele em meio àquele mar revolto, ele também faz para nós hoje. Nós temos fé, queridos, para enfrentar essa dificuldade, para enfrentar esse problema e vencer. A nossa confiança está no Senhor. Né? A nossa fé está no nosso Deus. Não importa as tempestades que vêm, não importa as dificuldades que venham, nós estamos firmados no Senhor. O Senhor não perdeu o controle, queridos. Né? Esses discípulos acharam que tudo estava fora do controle, que eles iam sucumbir, que eles iam morrer. Não, eles não iam morrer. Jesus estava ali com eles no barco. E quando Jesus está no barco conosco, amados, nós não precisamos temer nada. Por isso eu quero dizer para vocês que estão me ouvindo, nessa vigília, para mim também, para minha família, para todos nós, Jesus está no controle do barco. Ele, queridos, é que navega por nós, ele é o nosso capitão, e nós não devemos temer, nós devemos estar firmes, né, alicerçados no Senhor Jesus. Ele não dorme, ele está atento, ele está vendo, velando por nós. E nós devemos, queridos, ter esse entendimento, que a palavra de Deus na nossa vida é algo que verdadeiramente, queridos, nos dá a alegria de podermos viver com o Senhor, nos dá a alegria de podermos compreender que Jesus é o nosso mestre, ele é o nosso comandante, ele é o nosso capitão. O barco, quando ele está, né, o barco que ele navega, não afunda. Portanto, queridos, eu quero deixar para vocês esta mensagem nesta noite, essa mensagem de encorajamento, essa mensagem, queridos, de alegria, de força, de fortaleza, porque os dias são maus, nós estamos vivendo dias difíceis, mas saibam, queridos, que a gente vivendo esses dias difíceis, nós devemos confiar só no Senhor, só no Senhor. Eu não posso dizer para vocês, queridos, que não vem mais dificuldades, né? Podem vir, a chuva ainda pode soprar muito forte, os ventos ainda podem vir muito forte, a tempestade ainda pode vir, mas não é a tempestade não é importante, não é o mais importante, não é? As dificuldades não são mais importantes, os problemas, não é não, queridos, isso não é mais importante, é importante, mas não é mais importante. O mais importante de tudo isso é nós compreendermos, temos a convicção plena, segundo a palavra de Deus, tá certo? Que o Senhor Jesus está conosco. Que pode vir a tempestade que vier, queridos. Jesus está conosco, ele é o nosso comandante, ele é o teu guia, o meu guia, o nosso guia. Tá certo? Ele está no controle, irmãos, de todas as coisas. Portanto, não importa o que vem por aí, não importa. O que é importante mesmo para nós, o que é mais importante para nós, é nós estarmos com Jesus na nossa vida. É sabermos que o Senhor está no controle, tá certo? Por isso que tudo que nós ouvirmos, a palavra quando estudarmos, as orações quando fizermos, as palestras, tá certo, queridos? Devemos compreender, devemos estar atentos para aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, para que quando chegar o momento mau, o dia ruim, não é? A dificuldade, o problema, nós estejamos firmes com o Senhor. Jesus é o nosso alicerce, ele é a nossa fortaleza, e com ele, queridos, nós não vamos afundar. Os discípulos disseram para Jesus, quando Jesus estava dormindo: mestre, estamos afundando. Isso está lá no versículo 38. Mestre, estamos afundando. O Senhor não se importa?
Querido, saiba que Jesus se importa conosco. Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Ele conhece a tua dor, Ele conhece a tua dificuldade, Ele conhece a tua ferida. Tudo Jesus conhece. Apenas confia, apenas tenha fé, apenas coloque diante do Senhor a tua vida, a tua obra, tá certo? Coloque tudo diante de Deus, se doe completamente ao Senhor. E você vai ver como a tua vida vai mudar. Você vai ver como os problemas serão resolvidos. Você vai ver como as dificuldades você vai transpor. Tá bom, queridos? Não há montanha tão alta, queridos, que o Senhor não possa estar. Não há profundeza tão profunda que o Senhor não possa não nos tirar. O Senhor está conosco. Ele é o Deus de Jacó. Ele é a nossa fortaleza. Então, querido, que venham as tempestades. Podem vir, porque o nosso capitão está no barco. Ele está junto conosco. Que Deus te abençoe, queridos. Que Deus nos abençoe. Que Deus esteja conosco. Boa vigília para todos. Que Deus te abençoe, queridos. E vamos confiar 100% no Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.